Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Importância da matemática dentro e fora do ambiente escolar. Análise do interesse de alunos do 6º e 9º anos de duas escolas públicas do Ensino Fundamental 2 pela matemática. Discentes: Agatha Izik, Hélio Hidalgo, Marlene Namias, Matheus Namias, Natália Mamede. Docente: Jean Azevedo. Abril de 2015. Este projeto tem como objetivo apresentar uma pesquisa que visa mostrar o interesse do aluno, assim como o reconhecimento da importância da matemática no seu dia a dia. Para isso, foi elaborado um questionário que foi aplicado na primeira série do Fundamental 2, 6º ano, e na última série do Fundamental 2, 9º ano, em duas escolas de rede pública de ensino. A coleta de dados foi transformada em dados estatísticos para facilitar a impressão visual e a interpretação dos resultados. Justificativa, introdução e objetivo. Procurando definições de matemática, o Dicionário Online de Português descreve: ciência que estuda, por meio do raciocínio dedutivo, as propriedades dos seres abstratos, números, figuras geométricas, etc., bem como as relações que se estabelecem entre eles. Matemática aplicada, aplicação da teoria matemática às ciências físicas e naturais, matemática pura, a que estuda as propriedades dos seres em abstrato. Já de acordo com o dicionário Michaelis, matemática é a ciência que trata das medidas, propriedades e relações de quantidades e grandezas e que inclui a aritmética, a álgebra, a geometria, a trigonometria, entre outras. De acordo com os PCNs, as finalidades do ensino de matemática indicam como objetivos do ensino fundamental levar o aluno a identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual característico da matemática como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando para isso o conhecimento matemático, aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico. Selecionar, organizar e produzir informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las criticamente. Resolver situações problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa e utilizando conceitos a procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas. Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e, entre esses temas, o conhecimento de outras áreas curriculares. Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. A matemática é uma disciplina que exige entendimento, compreensão e embasamento lógico, o que está cada vez mais atordoante para os alunos, pois estes precisam identificar, analisar e interpretar situações-problema dentro de cada contexto. Os alunos também apresentam dificuldades em assimilar sequências lógicas e vêm cada vez mais se desmotivando
perante essa disciplina, que é essencial à construção da cidadania. Devido à complexidade e à fácil compreensão dos conteúdos da disciplina de matemática pelos alunos do 6º ao 9º ano, o presente projeto propõe, por meio de questionamentos, conhecer o interesse dos alunos por essa disciplina e buscar possíveis situações-problemas que vêm desmotivando cada vez mais os alunos durante a fase do ensino fundamental 2 da rede pública e verificar se o aluno tem consciência de quanto a matemática é importante na sua vida, dentro e fora do ambiente escolar. Os principais objetivos deste projeto são, a partir da aplicação de um questionário no 6º e 9º anos do Ensino Fundamental 2, identificar o interesse dos mesmos pela matemática. Se sentem-se incentivados por seus professores a aprender matemática e se reconhecem a importância da matemática dentro e fora da escola. Para realizar a pesquisa, um questionário com ênfase no tópico de matemática foi elaborado pelo grupo. Ficou definido que este questionário seria aplicado na primeira série do Ensino Fundamental 2, o 6º ano, e na última série do Ensino Fundamental 2, o 9º ano. O questionário em anexo contém perguntas que visam detectar a influência do professor, o interesse e a importância da matemática na vida do aluno. O projeto limitou-se apenas em coletar dados e não teve a intenção de propor formas de intervenção nessa realidade. O escopo foi compreender o que os alunos do 6º ano pensam da matemática quando estão iniciando o ciclo do Ensino Fundamental 2 e quando estão terminando o mesmo ciclo, os dois extremos do Ensino Fundamental 2. O questionário foi aplicado em 2 escolas da rede pública de ensino, sendo em uma sala de 6º ano e em uma 9º ano de cada escola. Essas 2 amostras de 6º e 9º anos vão ser tratadas nesta pesquisa como uma amostra de 6º ano e outra de 9º ano, totalizando uma amostra de 6º ano com 55 alunos e 9º ano de 56 alunos. Com os resultados dos questionários em mãos, foram feitas estatísticas do tipo de porcentagem e gráficos em forma de pizza para possibilitar uma rápida impressão visual dos resultados e facilitar o entendimento do ponto de vista dos alunos. Análise de dados por meio do gráfico de pizzas, parcial e total de alunos entrevistados. A pesquisa realizada para conhecer o interesse do aluno pela matemática relatou informações curiosas para análise por meio dos gráficos. Observa-se que, em sua maioria, os alunos do 6º ano e do 9º ano demonstram que compreendem e apresentam interesse pela matemática. Quando o aluno demonstra interesse, significa que ele aprecia e se identifica com a disciplina. Porém, segundo Schutz, que aprofunda as relações de Dewey, o interesse apresenta nível de relevância e tem uma faceta pessoal que pode ser condicionado ao social. Na verdade, esse sistema de interesses não é constante nem homogêneo. Não é constante porque, ao se mudar de qualquer agora para o agora posterior, os interesses únicos adquirem um peso diferente, uma predominância diferente. Essa relação justifica o percentual de alunos que não demonstraram interesse. Dewey confirma essa posição e dá exemplos relacionados à matemática. Alunos, por exemplo, que estão interessados em aprender relações numéricas porque o conhecimento dessas relações lhe permite fazer certa coisa, isto é, interessados em uma parte da aritmética simplesmente como meio ou como instrumento. Podem-se deixar fascinar pelo que os números como números lhe permitem fazer e interessar-se, assim pela matemática como matemática. Outro dado relevante da pesquisa foi o incentivo do professor, onde a maioria dos alunos constataram que são incentivados a aprender matemática pelo professor. Dewey também justifica isso abordando um tipo de interesse, o interesse transferido. Isso significa que se o aluno apresenta simpatia pelo professor, até algo que não dá prazer pode ser interessante.
Através da análise dos gráficos, foi possível observar que os alunos entram no ensino fundamental 2 com um pouco mais de interesse pela matemática do que os que quando saem, e também se sentem mais incentivados pelo professor nos anos iniciais. Portanto, como conclusão final, pode-se dizer que no decorrer do ciclo os alunos acabam perdendo o interesse pela matemática, porém esse resultado pode estar associado à intervenção e à motivação que o professor de cada sala desperta em aprender matemática. Vale destacar que a pesquisa se limitou apenas em coletar dados para análise e não teve a intenção de propor formas de intervenção nessa realidade.